Eu sou o Bruno Vieira e sejam todos muito bem-vindos ao Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Meus queridos e minhas queridas, terminou hoje a primeira fase do Mundial de Handebol Feminino. Tivemos definição de vaga, de líder de grupo. Sem mais delongas, Grupo A da competição, no jogo que valeu classificação, a seleção da Sérvia bateu a Eslovênia por 29-27, em um primeiro tempo onde a seleção eslovena teve o domínio do jogo, inclusive em momentos onde a seleção da Sérvia conseguiu encostar no marcador. A seleção eslovena segurou esse ímpeto da Sérvia, mas no fim do primeiro tempo a Eslovênia deu mole, e esse mole que a Eslovênia deu foi determinante para a Sérvia conseguir a virada. A Sérvia no segundo tempo começou melhor, depois tomou a virada, inclusive a Eslovênia chegou a abrir 4 gols de vantagem, mas a Sérvia deu a volta por cima no marcador, conseguiu a virada e segue na competição. A Eslovênia vai voltar para Ljubljana. A Tjasa Stanko foi a artilheira do jogo com 10 gols, mas de nada adiantou, já que a Eslovênia dela perdeu o confronto. No jogo que não valia nada, era só para efeito de qualificação mesmo, a seleção de Angola bateu por 40-30 Cuba. A seleção angolana com essa vitória vai disputar de 13º a 16º lugar. A seleção angolana, que é a melhor seleção africana no handebol feminino. A seleção cubana tem muitas limitações técnicas e táticas, é um time muito defasado. E Angola não teve pena, passou por cima de Cuba sem dó nem piedade. As artilheiras do confronto foram Isabel Guialô e Lisandra Lusson, 7 gols para cada uma. No último jogo da primeira fase no Grupo A, a Holanda bateu a Noruega por 30-28. A seleção laranja encerrou uma longa freguesia que assombrava a seleção holandesa. A Noruega é uma grande carrasca da Holanda no handebol feminino. Nos últimos 4 confrontos, a Noruega tinha ganho todos, e em 3 ganho por margens de placar bem altas, inclusive definiram o final de Mundial de Handebol recentemente. E a Noruega começou o jogo muito melhor, inclusive abriu uma grande vantagem no primeiro tempo, montou uma defesa firme, foi consistente no ataque, e parecia que hoje não ia dar para a Holanda não. Mas hoje deu sim. No segundo tempo, a Noruega continuou melhor. A Holanda mostrou crescimento no jogo, mas nos momentos crescentes da Holanda, a Noruega soube segurar o ímpeto. Porém, nos minutos finais do jogo, a Noruega errou bastante e foi a deixa para a Holanda virar a partida e conseguir essa grande vitória. A Stine Bredal Oftedal fez 9 gols, foi a artilheira do jogo, mas nada adiantou, já que a Noruega perdeu o duelo. Nesse grupo A, Holanda e Noruega tiveram 4 vitórias e 1 derrota. Como no handebol, confronto direto define quem fica à frente, a seleção da Holanda foi a líder do grupo. A Sérvia, com 3 vitórias e 2 derrotas, fecha a lista das 3 qualificadas para o main round. Angola e Eslovênia, com 3 derrotas e 2 vitórias, e Cuba, com 5 derrotas, vão voltar para casa, vão disputar aqueles negócios de qualificação, mas não tem mais nenhuma chance de título. No grupo B, grupo do Brasil, o Brasil fechou a participação na primeira fase, batendo a fraca Austrália por 31-9. A discrepância técnica entre os dois times é muito grande. A Austrália é um time que depende exclusivamente da Celi Potot, que foi a artilheira do confronto com 7 gols, mas é um time que tem jogadora que faz carreira solo. O Brasil, time muito mais coletivo, e
O Brasil deu o azar de pegar um grupo difícil, mas não fez um bom Mundial. Foi um Mundial onde a seleção errou bastante, só jogou bem hoje e no segundo tempo contra a França, e os números refletem o que foi a campanha ruim do Brasil. Mas fica o aprendizado, o Brasil vai passar por um longo processo de renovação e as emissoras de TV precisam valorizar mais o handebol, valorizar outros esportes, e digo valorizar todos os anos, não valorizar só na época da Olimpíada, na época que tem um Pan-Americano. Enfim, o Brasil precisa aí desse aporte para que as pessoas conheçam novos esportes e se apaixonem por eles. Existem esportes tão legais e interessantes quanto o futebol, que eu gosto muito, mas não acompanho só futebol, todo mundo sabe disso. No segundo jogo do grupo do Brasil, Alemanha e Coreia do Sul empataram em 27 gols. Primeiro tempo de domínio da Alemanha, a seleção germânica conseguiu anular muito bem as ações do time asiático. A Alemanha tem um time que joga muito bonito, inclusive. Gostei muito da Alemanha, foi um time que me surpreendeu. No segundo tempo foi o contrário. A Coreia do Sul mostrou um jogo muito melhor, mais evoluído, ficou à frente do placar o tempo inteiro, mas nos últimos segundos a Alemanha foi buscar um empate heróico, empate valiosíssimo para o main round, já que a Alemanha vai chegar lá com uma vitória e um empate. A artilheira do confronto foi Ryu Eun-hye, que fez 10 gols. Para fechar o grupo B, no jogo que valia a classificação, a atual campeã do mundo, acabou para a França. Dinamarca 20, França 18. Foi um jogo onde as duas equipes erraram muito, mas principalmente tem que se valorizar as duas goleiraças. A Amandine Lenot pelo lado da França e a Sandra Toft pelo lado da Dinamarca. As duas defenderam demais, foram as melhores em quadra. Para mim, a Sandra Toft foi a melhor em quadra porque a Dinamarca ganhou por causa dela. A mulher defendeu tudo o que pôde. A Dinamarca foi muito consciente ofensivamente, errou menos do que a França, e isso fez a seleção nórdica vencer o jogo. A Stine Jorgensen fez 7 gols e ajudou nessa vitória gigantesca da seleção vermelho e branca. A Dinamarca segue na competição. Nesse grupo B, Coreia do Sul teve 3 vitórias e 2 empates. Alemanha e Dinamarca, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Novamente, entre o critério do confronto direto para fechar a conta, e a Alemanha fica na frente, pois venceu o duelo entre elas. França, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Brasil, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A seleção da Austrália perdeu de todo mundo e essas seleções estão eliminadas da competição. No grupo C, no jogo que não valeu nada, só para efeito de qualificação mesmo, a seleção de Senegal bateu por 30-20 o Cazaquistão. Primeira vitória do Senegal na história dos mundiais de handebol feminino. Parabéns para o Senegal. Mais que isso, pela primeira vez na história, os países africanos que participaram ganharam um jogo. Angola ganhou 2, Senegal ganhou hoje. República Democrática do Congo havia vencido a China na rodada de ontem. Senegal dominou o jogo, foi muito melhor que o Cazaquistão. Importante lembrar, Cazaquistão tem muito mais tradição no handebol que o Senegal. O Senegal tem muita jogadora nascida na França, elegível para jogar por Senegal, mas isso não quer dizer nada. Não vou entrar aqui em detalhe de naturalização, porque são jogadoras que podem jogar pelo país, não pediram cidadania nem nada, tem descendência, e o Senegal se aproveitou bem disso, conseguiu um grande resultado, e a Deretsa Camara, com 8 gols, foi a artilheira do confronto e ajudou Senegal nessa vitória histórica. Vai ter festa em Dakar até dizer chega.
No jogo que valia a liderança do grupo, a Espanha bateu Montenegro por 27-26. E que jogão! O primeiro tempo, a seleção de Montenegro teve o controle do jogo, conseguiu controlar os ímpetos da Espanha, mas no finalzinho cometeu alguns vacilos e isso permitiu o empate da Espanha. No segundo tempo, Montenegro continuou melhor, mas a Espanha logo depois conseguiu a virada, teve à frente do placar o tempo quase inteiro no segundo tempo. E olha, meus amigos, Montenegro conseguiu um empate lá quase no apagar das luzes, mas no último ataque do jogo a Espanha fez um gol importante, gol que classificou a seleção da Espanha na primeira posição desse grupo para o main round. A Jovanka Radicevic fez 7 gols, mas não foram suficientes para evitar a derrota de Montenegro. No jogo que valia a última vaga desse grupo, Romênia 28, Hungria 27, um clássico do esporte mundial, e foi um jogão. Primeiro tempo todo da Hungria, muita defesa, muita força física, muita força coletiva, muita ofensividade, 16-10 para a Hungria. No primeiro tempo parecia que a Hungria ia passar o carro, mas não. Segundo tempo a Romênia voltou melhor, a Denisa Dedo e a Yulia Dumanska, que são as duas goleiras da Romênia, defenderam muito e isso foi primordial para a vitória da Romênia, uma vitória épica. Inclusive a Cristina Neagu, estrela da Romênia, teve uns 7 metros na última bola do jogo, 7 metros que selou a qualificação da seleção tricolor. A Romênia vai seguir na competição e a Hungria vai pegar o avião de volta para Budapeste. Vitória épica da Romênia. A Cristina Neagu, que foi a heroína da qualificação da Romênia, fez 10 gols e foi a artilheira do jogo. A Neagu, que inclusive foi eleita a melhor jogadora do mundo, joga muito e é 60% deste time da Romênia. No grupo D, para fechar o vídeo, o grupo D, pessoal, não tinha muito o que resolver, tá? Diferente do C ali, que Montenegro perdeu para a Espanha e a Romênia, com a vitória sobre a Hungria, qualificou. No grupo D, Japão 30, China 18, vitória muito grande do Japão. A seleção nipônica dominou o confronto, não deu chances à China e a Natsumi Akuyama, com 8 gols, foi a artilheira do confronto. A China perdeu todos os jogos na competição. O Japão, 3 vitórias e 2 derrotas, já estava qualificado, só ratificou esta qualificação. E a seleção nipônica, jogando em casa, vai ter aí a chance de jogar mais um pouquinho nesse Mundial diante de seu torcedor. No segundo jogo do grupo D, Argentina 25, República Democrática do Congo 16. Um jogo onde a seleção do Congo começou bem melhor, inclusive virou na frente do placar com 4 gols de vantagem. Mas no segundo tempo o Congo só fez 3 gols, por isso fez um número baixo aí de gols. A Argentina dominou a tábua defensiva, foi firme ofensivamente e isso garantiu a vitória. A Argentina 2 vitórias e 3 derrotas. Congo 1 vitória e 4 derrotas. A Elke Kersten, com 8 gols, foi a artilheira do jogo. No confronto que valia o primeiro lugar desse grupo, Rússia 30, Suécia 23, a seleção russa controlou o jogo, esteve à frente do placar o tempo inteiro. Mesmo nos momentos em que a Suécia tentou crescer, a Rússia mostrou um jogo muito mais coletivo, muito mais compacto, e isso foi fundamental para a vitória. Rússia 5 vitórias, Suécia 4 vitórias e 1 derrota. A Yaroslava Felilova, com 11 gols, foi a artilheira do confronto e ajudou a Rússia nesta vitória. Abrindo parênteses para falar do grupo C, pessoal, que eu passei direto. No grupo C, Espanha 5 vitórias, Montenegro 4 vitórias e 1 derrota.
Romênia, 3 vitórias e 2 derrotas, esses países estão dentro. Hungria, 2 vitórias e 3 derrotas. Senegal, 1 vitória e 4 derrotas. Cazaquistão perdeu para todo mundo. Vão embora do torneio. Exemplo aí do que aconteceu no grupo D. Rússia, 5 vitórias. Suécia, 4 vitórias e 1 derrota. A seleção do Japão, 3 vitórias e 2 derrotas. Se qualificaram. Argentina, 2 vitórias e 3 derrotas. A seleção do Congo teve 1 vitória e 4 derrotas. China perdeu de todo mundo. Importante lembrar, se fosse no sistema antigo, a Argentina tinha qualificado para o mata-mata, hein? Que inveja da Argentina. Bela campanha das hermanas neste Mundial de Handebol Feminino. Morreram na primeira fase, é verdade, mas fizeram muito bonito e não perderam feio para ninguém, como alguns esperavam. Este foi mais um vídeo aqui do canal e eu espero que vocês gostem. Um grande abraço a todos e até a próxima. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala sobre esportes no Brasil. Eu fui!